Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu vou falar de um anime de um protagonista que teve sorte no azar. O nome do anime é Hachinanshi Sorewanai Desho. Pra quem não conseguir decorar o nome, tá na descrição. E a história começa mostrando um homem de 25 anos que se chama Shingo Ichinomiya, que chega em casa cansado do trabalho, tira aquele cochilo e depois vai fazer as tarefas básicas de casa. Nisso, nosso mano dá uma cochilada enquanto dormia e vai parar em outro mundo. Básico de Sekai, né? Daí você vê que é um clichê clássico. Mas lembram da sorte no azar? Então, nosso prota nasce em uma família nobre, até aí da hora. Só que no outro dia ele descobre que era uma família nobre pobre, de terras afastadas. Basicamente aquele nobre lá do interior do meio da roça. E pra piorar as coisas, ele ainda era o 8º filho. Isso significa que além de pobre, ele nunca ia herdar nada. A vida do prota vai passando até que um dia ele se depara com um cristal no escritório do pai dele, que testava pra ver se a pessoa tinha ou não aptidão pra ser mago. E acontece que por muita sorte o protagonista tinha muita mana e podia ser considerado um mago. Só que ele era pobre e não tinha ninguém pra ensinar. E é nisso que ele encontra um mago que já havia morrido e virou uma espécie de espírito. Só pra explicar aqui, esse mago era o mago mais forte do reino e morreu em batalha. Só que ele morreu sem ter um pupilo. E quando as pessoas morrem sem ter paz, elas não conseguem partir desse mundo. E bem, o desejo do mago era passar sua sabedoria pra alguém que fosse capaz de ser um mago poderoso. Esse prota era a pessoa perfeita. Ele treinou bastante e depois de todo o treino ele ainda conseguiu usar magia de purificação em seu mestre para que assim ele pudesse partir em paz. Depois de tudo isso, o protagonista vai para a cidade e não demora muito até que ele se destaque, já que o nível das suas habilidades eram muito superiores de qualquer pessoa. E como se isso tudo já não fosse o bastante, ele derrota um dragão super poderoso, na qual faz ele receber um título de nobre acima do que ele já tinha antes. Na minha opinião, deu pra perceber que esse é um anime muito clichê, né? O protagonista simplesmente está na hora certa, no lugar certo. No início do anime ele até se ferra bastante, mas depois disso ele consegue amigos que sempre estão do lado dele defendendo ele de tudo. Sem contar que ele é sem ação para algumas coisas, tipo alguém de 25 anos que veio de terra, mais especificamente do Japão, um país super desenvolvido com tecnologias incríveis, e mesmo assim, eu se tivesse no lugar dele teria explorado muito mais coisas. Por exemplo, aquele mundo se encontra em uma era medieval e qualquer conhecimento básico do século XXI seria algo inovador para aquela época mesmo com magia, certo? Sem contar que ele parece ter uma certa fobia social, que não faz muito sentido já que ele trabalhava em escritório quando ainda estava na Terra. E basicamente ele é aquele prota meio, sei lá, nerdola que mata um puta dragão voador, tem magia de purificar e tudo, mas sem medo de falar com gente. Apesar dele ter uma noiva que no início foi arranjado, mas depois eles acabaram se gostando, ele mal fala com ela com vergonha. Isso me deixou meio irritado vendo o anime, mas no final deu tudo certo pelo menos. Então meu martelo final é: se você não se importa com clichê, vai fundo porque esse é apenas mais um.